Pergunta. Alguma pergunta? Scherer, você é campeão hoje, hein? Tá bom. Tem um... Isso, obrigado. Estimado amigo Paulo, cumprimentos pela sua palestra brilhante, como sempre. No final, o senhor começou com uma dúvida sobre o sucesso, o possível sucesso ou insucesso da proposta do API, e, no final, deu algumas ferramentas que poderiam solucionar aquela dúvida. E eu queria dizer que a reforma tributária, para nós empresários, já é coisa que nós lutamos por isso há mais de 20 anos, 30 anos. E a reforma tributária sempre foi buscada e nunca conseguimos realizar. E agora me parece que o momento é propício para essa reforma, porque agora parece que embalou o carro e todo mundo quer essa reforma. Então, eu acho que realmente nós temos que fazer uma reforma agora para valer. E eu concordo plenamente que precisaria testar antecipadamente qualquer reforma para ver qual é o resultado prático que isso iria trazer. Mas eu acho que nós temos ferramentas, o Brasil, os estados, têm ferramentas suficientes para fazer um estudo, uma avaliação, para ver qual é a repercussão que teria essa reforma. Então, eu acho que realmente seria precipitado fazer qualquer reforma sem a segurança do resultado prático que isso iria trazer. Então, eu concordo plenamente com esse estudo e penso que nós temos mecanismos, através da Receita, através dos estados, de fazer um estudo. E, sim, é preferível nós termos essa segurança do que nós precipitarmos o resultado que vai dar. Concordo plenamente com a sua proposição. Posso aduzir um comentário muito rápido, só porque não foi feita uma pergunta, mas uma observação importante, talvez o API também possa sempre interagir aqui com as nossas perguntas e comentários, é lembrar 1986. Aí você diz, mas por que foi tão longe para trás? É porque em 1986 nós cometemos, para a desgraça política do Brasil, uma das piores tentativas de reformulação de um dos, no caso, o mais espinhoso problema econômico que vivíamos naquele momento. Qual era? Uma inflação galopante. E o que é que fizemos, apenas para lembrar os mais jovens, inclusive meu assessor especial aqui, o Diego, que está me acompanhando hoje, que é a nova geração, para quem, supostamente, ele, quando ficar velhinho, ele vai ver o final dessa reforma com 50 anos de transição. Eu gostaria de que ela fosse mais apressada. Mas, na pressa, voltando a 86, nós fizemos um plano cruzado com um congelamento geral de preços e salários e câmbio, debaixo desse lema principal: algo precisa ser feito. E eu repetia, eu acho que era eu, Roberto Campos, e mais uns 2 ou 3, que se contavam nos dedos de uma mão, que diziam, isso é uma bela porta de entrada, mas um congelamento geral não tem porta de saída. Isso é uma confusão, nós estamos comprando uma confusão a título de dar uma resposta, e aí vocês sabem bem, era 99% de aprovação, os fiscais do Sarney, todo mundo vigiando os preços, generoso, politicamente envolvente, mas errado, fundamentalmente errado, inapelavelmente equivocado. Durou quantos meses? Não chegou a 1 ano de prazo, ainda se tentou um cruzado 2, e a partir dali o Brasil não só ingressou no início da década perdida, que se estende para os anos 90, como também só conseguimos ir fazer um ajuste efetivo, plano real, sem nenhum congelamento, mas com algo inteligente, bem bolado, daí até usar o termo URV para lembrar, não é que a gente vai ter o URV, os coeficientes fixos de participação de cada município, cada estado, na distribuição de cada operação que entra lá
na matriz desse IBGE, ela é uma URV, e que é esse bem bolado que funciona, e não algo parecido que não funcione. E eu sempre me relembro muito dessa experiência fatídica da nossa generosidade nacional bruta, acompanhada da pressa. Precisamos fazer qualquer coisa. Não. Em dúvida, fiquemos onde estamos. As federações de empresários têm que dizer: não vamos fazer o que ainda não entendemos, que não dominamos, que não calculamos, que não simulamos. Pelo amor de Deus, por misericórdia das gerações futuras, não vamos pular em piscina vazia sem antes testar se tem água. Por favor. Boa tarde, eu me chamo Marcelo Neves, sou da Comissão de Direito Tributário da OAB de Balneário Camboriú. Parabéns aí pelo evento, parabéns às palavras tanto do Bernardo Api e do senhor Paulo, mas eu gostaria de voltar no Bernardo Api, até pegando um gancho que o senhor Paulo falou, porque hoje nós sabemos que a carga tributária no Brasil ela é em cima de consumo, né? E hoje a gente ouve, né, e dentro daquilo que se fala nos países de primeiro mundo, daquilo que se busca hoje dessa equalização com relação à questão da reforma tributária no Brasil, por que não, Bernardo Api, vocês estão apresentando somente essa questão em cima desses impostos e não buscando, se é uma reforma, trazendo o aspecto em cima do patrimônio e renda? Sabemos, sim, eu tenho te ouvido e acompanhado do que significa isso, mas se vai mexer com a reforma, por que não envolver a questão de patrimônio e renda também? Por favor, Bernardo. Eu posso emendar a pergunta, se o presidente lá aqui. Por favor. Não, é uma pergunta Pertinente essa, por favor. Já estava aqui. Ganha esse tempo. Ganha esse tempo, Tá bom, perfeito. Não, é para os dois palestrantes, sim. Eu acho que o sistema tributário é regressivo, porém, vou focando, não foi focado até agora exatamente nesses impostos que nós chamamos impostos de pessoas físicas. Né? No mundo inteiro é assim, só no Brasil que não tem. Nós temos, por exemplo, o professor Paulo deve saber, na estatística da Receita, nós temos 29 mil pessoas que retiram mensalmente 320 mil por mês. E eles pagam, em média, 6,35% de imposto de renda, enquanto que outros pagam, em média, 21%. O nosso teto é 27,5%, porém a média é 21%. Então, por que, Bernardo? Porque a reforma também não inclui o sistema de pessoas físicas como um todo, transição, etc. Por favor, Bernardo. Depois, se o Paulo quiser... Sim, vou fazer um comentário rápido, que é muito importante. Os dois comentários foram feitos. Bom, Aperta ali, Bernardo. Isso. não está funcionando ali. Está funcionando. Bom, eu até pedi se eu posso depois fazer alguns comentários também sobre a E já pode apresentação falar do também, Paulo. Bernardo? Você pode fazer Sobre a isso. isenção de lucros e dividendos. Que é o se mesmo for tema, possível. no fundo, é o mesmo tema. Bom, vamos lá. Por que não tratar de renda e folha, folha e patrimônio conjuntamente? A rigor, pode se tratar. Essa é uma decisão política. Só queria deixar um ponto claro: não existe nenhuma incompatibilidade entre o que está sendo proposto aqui, que é a reforma da tributação dos bens e serviços, com a agenda de mudança na renda, na folha e do patrimônio. Por que a gente está fazendo isso agora? Quando eu todo esse processo que deu na PEC 45, começou com uma reunião na casa do presidente Rodrigo Maia, que pediu para eu ir lá fazer uma apresentação para os líderes sobre reforma tributária. Eu levei 3 temas naquela apresentação. Foi a reforma do consumo, que é o que está na PEC 45, folha e renda. Não levei patrimônio. Por que saiu essa e não saiu outra? Porque já tinha o texto pronto. Esse texto já estava pronto e estava preparado para ser apresentado. Um ponto importante, agora a questão é a seguinte: precisa tomar muito cuidado e pensar muito bem antes de sair fazendo mudanças em tributação da renda. É muito fácil fazer besteira em nome de estar fazendo algo bem feito na tributação da renda. Só para dar um exemplo, as pessoas falam, olha, quando você vai olhar a composição da renda das pessoas por faixa de renda no Brasil, você vai reparar que as pessoas com a faixa mais alta de renda, sei lá, acima de 160 salários mínimos por mês, 70% da renda é isenta na pessoa física, porque é basicamente lucro distribuído.
Aí eu vou dizer, bom, mas qual o problema? Se ele pagou 34% na empresa e não pagou 27,5% da pessoa física, não tem problema nenhum. O imposto foi pago. Inclusive pagou mais, pagou 34%, não pagou 27%. Tá certo? Então, esse imposto ele aparece na pessoa física isento, mas ele foi pago na empresa. Onde está o problema? O problema está quando você paga muito menos que 34% na empresa e depois distribui isento na pessoa física. Aí é um problema. E isso acontece desde empresas de lucro real via planejamento tributário, que é legítimo, mas faz com que a carga efetiva caia muito, até regimes simplificados. Lucro presumido. Eu tenho lá um profissional liberal do lucro presumido, ele arbitra que 32% da receita é lucro, mas, na verdade, 80% da receita é lucro. Então, ele paga imposto sobre 32% e distribui 80% da receita, que é o lucro efetivo dele, sem pagar imposto na pessoa física. Aí, obviamente, eu tenho um problema distributivo sério, porque eu não paguei nem na empresa, nem na pessoa física, de fato, sobre aquela renda que a pessoa física recebeu. Agora, precisa tomar muito cuidado de como é que você vai resolver esses problemas. E o que você gera de incentivo na hora que você tenta resolver esse problema. Da mesma forma, acho que ninguém no Brasil hoje pensa em tributar a distribuição de dividendo, que é uma forma de resolver o problema, sem reduzir a alíquota na empresa, que hoje no Brasil é mais alta que qualquer país do OCDE. Os 34% que a empresa paga hoje, de alíquota nominal, é mais alto que qualquer país da OCDE. E tem uma guerra tributária mundial de redução da tributação da empresa. Agora, dá para aumentar a tributação da renda no Brasil? Dá sim, corrigindo distorções. Eu seguramente acho que dá. Agora, a questão é qual a melhor alocação que tem para isso? É distribuir, reduzir a tributação do consumo? Eu, pessoalmente, acho que não. Acho que é reduzir a tributação da folha. Eu, pessoalmente, acho que é mais importante no Brasil hoje reduzir a tributação da folha. Infelizmente, as minhas contas, é difícil de fechar a conta e de fazer uma boa redução, uma boa desoneração da folha. Hoje, no Brasil, dificilmente você vai fechar a conta só com tributação da renda. Infelizmente. Até gostaria que fechasse, viu, Paulo? Mas as nossas contas mostram que é difícil de fechar. Tá bom, só estou dizendo que é fácil falar, é fácil falar e depois tem que cair no detalhe e entender que tipo de incentivo está gerando, qual o efeito que... Então, assim, precisa pensar com muito cuidado naquilo que está sendo feito e pensar no princípio que está por trás. Então, é basicamente isso. Tributação do patrimônio dá para melhorar alguma coisa, mas no fundo você não vai arrecadar muito, não se arrecada no mundo. O Brasil que arrecada sobre patrimônio não foge muito do que o OCDE arrecada em média, só para deixar isso claro. A gente arrecada muito sobre consumo, sim. Por quê? Porque o Brasil é um país em desenvolvimento, em que o potencial de arrecadação na renda claramente é menor que um país desenvolvido. O que a gente arrecada nas empresas, imposto de renda da pessoa jurídica, mais contribuição social sobre o lucro líquido, que dá um pouco menos de 3% do PIB, é muito parecido com o que os países do OCDE arrecadam. Eles arrecadam, em média, perto de 3% do PIB nas empresas. Só que eles arrecadam na pessoa física muito mais do que o Brasil arrecada. Agora, dá para o Brasil arrecadar na pessoa física o mesmo que Estados Unidos arrecada, do que a França, a Alemanha? Não dá. Por quê? Porque lá 90% da população paga imposto de renda. Aqui no Brasil, 90% da população não paga imposto de renda. Só por causa disso, porque a gente é muito mais pobre do que eles. Então, mesmo que a gente trouxesse para cá a estrutura de alíquotas por faixa de renda desses países, a arrecadação seria muito menor do que naqueles países, porque o Brasil é pobre e eles são ricos. Só por causa disso. Mas ainda assim dá para arrecadar mais. Só quer dizer que dá para arrecadar mais, não é algo que não dê. Com relação às questões que o professor Paulo Rabelo colocou, a questão da proposta dele eu não vou comentar, porque honestamente não entendi. Eu tenho dúvidas demais. Eu iria precisar aqui de umas 2 horas de discussão só para entender as dúvidas que eu tenho sobre a proposta. Então, eu já marquei de conversar. Eu vou conversar, combinar de conversar com ele algum dia para poder entender. Eu, honestamente, não consigo ver funcionando esse modelo, mas pode ser que ele me convença. Se ele me convencer, está ótimo, não tem problema nenhum. Não tem nenhuma restrição a ser convencido, eu não tenho nenhum apego a um modelo que não seja o outro. Então, com relação a isso, eu não vou fazer nenhuma crítica, professor, porque eu honestamente não entendi, então não sei como é que vai funcionar, eu precisaria entender, sentar e conversar. Com relação às críticas que o senhor faz à PEC 45, aqui sim eu queria colocar. Este salto no escuro nada mais é, o ponto de chegada da PEC 45, nada mais é do que o padrão mundial. Salto no escuro para a coisa mais conhecida no mundo, que é o desenho de um bom IVA. Estamos saltando para o conhecido, não para o desconhecido. Esse é o ponto. A discussão é a transição.
Isso sim, vamos discutir atenção. Agora, o ponto de chegada não tem nada de original, nada, nada. Nós estamos pegando aquilo que a literatura recomenda como o melhor desenho do IVA e trazendo para o Brasil. Ponto. Tem nada, nada, nada de salto no escuro. Óbvio que tem no funcionamento, na operação do novo sistema, tem que fazer ele operar, calibrar direito, fazer funcionar, e é para isso que existe o período de teste. Não é por acaso que a gente está operando 2 anos com a alíquota de 1%, é exatamente para poder fazer esses ajustes finos que tem que fazer. Sendo que não tem nada de salto no escuro do ponto de vista de chegada, é padrão mundial. Padrão mundial. É só isso que eu estou querendo colocar. Então, esse é o problema. Nós não estamos fazendo cobrar IDS sem teste. Dá para tentar simular o impacto setorial e por ente federativo hoje? Dá, eu tenho. No meu escritório eu tenho simulações de impacto setorial e simulações de impacto, de setorial poucas, na verdade, mas de impacto por ente federativo. Eu tenho simulação de impacto sobre a receita de cada município brasileiro hoje, que eu sei que está errada, porque é impossível fazer bem feita essa conta, com perfeição. Só dá para fazer na hora que estiver operando um novo imposto. É para isso que existe o período de teste que a gente está propondo. Por que a gente não divulga? A gente tem a conta, a gente não divulga por quê? A gente não divulga porque eu tenho certeza que tem algum erro, e olha que eu fiz o melhor possível para fazer essa simulação, porque é impossível simular isso com os dados que a gente tem hoje no Brasil, ao contrário do que o professor Paulo coloca. Ao contrário do que ele coloca, é impossível fazer essa simulação hoje. Setorialmente, então, é mais do que impossível, porque a gente tem um sistema que só tem exceção. Como é que o senhor vai conseguir incorporar todas as exceções? No Brasil, a gente tem um sistema tributário por estabelecimento, não é nem por empresa. É um sistema tributário por estabelecimento. O seu sistema, para funcionar, para conseguir fazer toda a percepção de como vai ser o impacto, o senhor vai ter que fazer a simulação por estabelecimento. Se o senhor quiser fazer, ótimo. Bom, talvez com a base de nota fiscal eletrônica que tem, talvez alguém consiga fazer alguma coisa, e mesmo assim não vai conseguir. Porque tem um monte de itens e mais. A pessoa lança lá um dado que vai lançar que aquilo dá crédito, mas aí vai lá o fisco, diz que aquilo não dá crédito, como é que vai incorporar isso no seu modelo? Tá certo? Não tem como. O que nós estamos propondo? Nós estamos propondo falar o seguinte, ó, estamos caminhando para o padrão mundial, que é o ponto de chegada, sem nada de original, nada, zero de originalidade, quero ser bem claro com relação a isso, o ponto de chegada da PEC 45 não tem originalidade nenhuma, é padrão mundial. Chegando para lá, com uma transição para que esse efeito, o impacto, que muda preço relativo, muda, óbvio que muda. Exatamente o que muda para cada setor, para cada empresa, eu não sei. Óbvio que muda, eu sei que muda, é para isso que a gente tem a transição. Exatamente para isso que a gente está propondo essa transição de 10 anos que tem na PEC 45. Eu acho que aí sim, fazer uma mudança, mesmo com 5 alíquotas, como o senhor está propondo, aí sim é um salto no escuro, de um ano só, de uma vez só. Isso aqui esse sim seria um salto no escuro absolutamente monumental. Dizer que vai ter aumento de carga tributária, não tem. Se o senhor tivesse lido a PEC 45, vai entender que a alíquota do IBS vai ser fixada com uma fórmula matemática que vai estar na lei complementar que garante a manutenção da carga tributária. Como é que mantém a receita real de cada município, de cada estado na transição? Porque a arrecadação é centralizada e eu distribuo. Na hora que a gente estou centralizadamente, a primeira parte que eu distribuo é o que mantém a arrecadação atual e depois o crescimento real, que não foi distribuído, eu distribuo pelo destino. É só isso. Não tem aumento de carga tributária, por definição não tem, ao contrário do que o senhor está colocando. Exatamente o oposto do que está colocando. 5.570 alíquotas vai ter guerra fiscal? Sim, pode ter guerra fiscal no consumo, mas a guerra fiscal no consumo é muito menos nociva que a guerra fiscal na produção que nós temos hoje. E a guerra fiscal no consumo vai ser pequenininha. Se o município vizinho aqui de Florianópolis tem 1% de alíquota, 1% menor, você acha que ele tem que baixar a alíquota para tudo, eletricidade, telecomunicação, tudo, para poder alguém sair de Florianópolis e fazer lá compras porque está 1% mais barato? Nos Estados Unidos, que tem sales tax, tem diferença de 9 pontos percentuais entre estados. Tem problemas de fronteira? Tem. Tem um problema geral de guerra fiscal no consumo? Não, não tem. Nem com 9 pontos percentuais de diferença de alíquota, que é o que tem no sales tax. Eu acho que é basicamente isso, só colocando a questão de que, e sem entrar muito na sua proposta, porque realmente não consigo, eu precisaria de tempo para entender, eu vou conversar com o senhor para entender. 2 pontos que tem na sua proposta que me preocupam. 4% na origem. Senhores, hoje no mundo não existe nenhum país no mundo que tenha IVA federativo que tenha tributação na origem. O Brasil é o único país que tem.
É o único. Nenhum outro país tem. Todos migraram para o destino porque entende que isso é o jeito correto de tributar. Tributação na origem da guerra fiscal, tributação na origem dificulta desonerar a exportação, tributação na origem cria um monte de dificuldades que não existe na tributação do destino. Assim, todo mundo, não são muitos países que têm IVA federativo, mas todos que têm a tributação é no destino. Por que o Brasil tem que ser o único que vai cobrar na origem? Não consigo entender. Segundo, 5 alíquotas. Aí vai ter uma alíquota para supérfluos e uma alíquota para bens essenciais. Ok? Parece interessante. Quem define o que é supérfluo? O governo tem que dizer o que é bom para mim, o que é ruim para mim? É isso? Essa é a definição de supérfluo. Não estou dizendo que faz mal para a saúde. Mal para a saúde é outra coisa, é imposto seletivo, serve para isso. Exatamente isso. Agora, supérfluo, hoje no Brasil, perfume é supérfluo. Tá certo? E desodorante? Não, desodorante é essencial. Então, estou pegando o desodorante, está na menor alíquota, perfume estaria na 4ª alíquota da sua proposta. Tá certo? Porque alguém resolveu que perfume é supérfluo. Bom, e Del Colônia, que é o quê? É um desodorante que eu vendo que, na verdade, é perfume. E os novos? Pessoal, tudo aquilo que eu quero evitar, que é o problema da classificação, volta com essa questão. O que é supérfluo? É bolsa Louis Vuitton, é supérfluo? E bolsa que eu compro no mercado da esquina não é supérfluo? É isso? O governo agora vai dizer que bolsa Louis Vuitton, e qual é o limite entre o supérfluo e não supérfluo? É isso? Está certo? Para as mulheres aqui, vão dizer que bolsa Louis Vuitton não é supérfluo, é? Não é, está vendo? Estamos aqui, não é supérfluo. Quem vai dizer o que é supérfluo? Pelo amor de Deus. É complexidade e é contencioso na veia, com certeza absoluta. Se o governo resolver definir o que é supérfluo e o que não é supérfluo, o que é essencial e o que não é essencial, e botar a diferenciação de alíquota, é contencioso na veia. E aqui, de novo, pode ler qualquer recomendação de desenho de um bom IVA, qualquer, que vai recomendar que o ideal é ter alíquota uniforme. Vai dizer, pode ser que não consiga politicamente, não sei o quê, mas qualquer um vai dizer que é melhor. Pode perguntar a qualquer especialista em IVA no mundo. Ele vai te recomendar de ter alíquota uniforme, vai dizer, pelo amor de Deus, não bote múltiplas alíquotas, que você vai estar fazendo um erro enorme no desenho do seu sistema tributário. Então, um ponto aqui, professor, é só o que eu queria dizer é o seguinte, olha, não estamos dando um salto no escuro, nós estamos dando um salto em direção àquilo que é o padrão mundial. Só isso, com transição. Com transição porque tem efeitos, assim. Sim, tem efeitos que são relevantes e a gente não consegue ver essa mudança muito rápida sem ser uma mudança traumática. Como é que ficam todos os benefícios fiscais que existem hoje, etc. e tal. Mas, desde já, fica já combinado a nossa conversa. Eu realmente vou tentar entender o seu modelo da onda. Eu não consigo entender mesmo, sendo bem honesto, eu não consigo entender como vai funcionar. Tenho seríssimas dúvidas se ele é operacionalmente viável, mas se tiver alguma coisa bem desenhada lá, pode ter certeza que a gente vai incorporar e trazer para a nossa proposta. Paulo, rapidinho, Paulo. Não quero adentrar algo que já reverbera mais uma aparência de oposicionismo que nós não devemos ter, porque as propostas não são nem do Instituto Atlântico, nem do CECIF, nem do deputado Raul, elas pertencem ao Brasil. Elas têm que atender a uma difícil mediana do pensamento nacional. Então, sem mais polemizar com aparência de oposicionismo sobre que parte que eu entendo, que parte que eu não entendo, eu entendo muito bem o que eu entendi e coloquei no papel, diferentemente do que o API, por enquanto, fez. Nós fizemos uma pormenorizada análise crítica da PEC 45, que será disponibilizada pelos senhores, sem visão de o que apresentar no lugar, apenas a análise, e uma visão crítica da 110, onde estão expostas as razões pelas quais eu prefiro cinco ou 3 níveis que, realisticamente, como na Europa, acomodam essas diferenças que, de fato, existem entre grandes categorias de produtos, mas que funcionem para todos nacionalmente, até 5.570 municípios e estados intervindo na alíquota e gerando um novo código que não tem razão de ser nenhuma. Então, são certas coisas que a gente apresenta também com a mesma visão de que, olha, isso, pela experiência prática, não vai funcionar. Perguntar às pessoas práticas, elas vão duvidar se funciona.
O que eu queria era atentar para um outro questão que foi objeto das duas últimas intervenções, sobre essa falar rapidamente. Primeiro, para dizer que, sim, a nossa proposta ela procura ser sensível a um tema que foi descartado. O API mostrou que não foi nem por ele, foi uma decisão do presidente da Câmara, pegou o texto que já estava lá, que é uma reforma do imposto de consumo. Quando a população brasileira quer uma revisitação da questão, não da baixa progressividade, da absoluta regressividade do sistema nacional. E eu, com a baixa leitura política que faço, minha breve incursão política, posso lhes asseverar, à medida que o tempo passa, senhoras e senhores, e que as desigualdades, como já relata as últimas pesquisas do IBGE, as desigualdades que já eram grandes no Brasil se extremizam, esse assunto vai ficar importante, mais importante, mais importante, mais importante. Concordando com o senhor também lá no fundo, faço apenas uma ressalva, e nisso acompanhando aqui o API. Uma boa parte do tema da progressividade ou não do imposto de renda não é tema constitucional, razão única pela qual nós não abordamos aqui. O governo que tem uma vocação para tornar o sistema mais progressivo, ele pode fazê-lo. Número 2, não tive tempo, porque eu estou aqui de contraponto à reforma oficial, e não estamos aqui, eu não sou governo, não tenho a caneta na mão, caso contrário, a gente teria mais tempo. Vão analisar com cuidado a nossa proposta e vão verificar que ali ela está cuidada nos mínimos detalhes. Aumentar a progressividade como? O IBS vai começar com uma alíquota qualquer, que na nossa conta não é menos que 29%, mas já com uma regulamentação, sim, federal, aplicável ao governo federal, de que a parte dele, que já começa como um minoritário, com 18% de sociedade no IBS, essa participação vai diminuindo em 10 anos para que o imposto, o IBS, ou o nome que se dê, caia de 29% para 25%, a alíquota já começa a ficar com a cara mais parecida de uma alíquota média da União Europeia. Ao mesmo tempo, o governo federal vai elevando a arrecadação do imposto de renda. Mais uma vez, para a pessoa que está lá no fundo e fez a importante pergunta, não é tema constitucional, mas ele vai ter que fazer os movimentos necessários para tal. Se forem analisar a nossa proposta com mais cuidado, vão observar que, curioso, a CSLL, exatamente por ser uma contribuição, ela tem toda a sua arrecadação migrada para os estados e municípios que ganham. Em compensação, se a gente tira a CSLL, imediatamente o imposto sobre a renda total, incluída a contribuição, cai de 34% para 24%, a gente faz uma revolução produtiva e competitiva, não para os 19%, para os 15%, que já é um imposto de renda em muitas nações. Índia, por exemplo, já está começando a estar por baixo de 20%, mas pelo menos chegamos aos 24% e não aos 34%, como lembrava a PI, uma das alíquotas mais elevadas do mundo. Em compensação, a pessoa física tem que começar a migrar para um grau de progressividade. Não é um tema constitucional, mas é um tema de potência fiscal aqui aduzido na minha palestra. Quando disse, se o ministro da Economia tem a totalidade da arrecadação do imposto, ele consegue fazer uma política fiscal mais redistributiva do que se ele tem que arrecadar para dar mais de 50% da sua arrecadação para outros, quaisquer que sejam esses outros. Esses outros, que são os estados municípios, já recebem no tributo de consumo, e nisso a nossa proposta, que o API não entende, ela fica com a cara dos Estados Unidos / Europa, é imposto de renda para o ente federal e o imposto de consumo para os entes federados. Basicamente é isso, e só isso. E isso, de fato, simplifica. Concluo com a desoneração da folha, que não tive tempo, mas em 1 minuto, presidente. É simples, API. Lá no 195, aí eu gosto muito disso, quando você vai buscar as soluções que já estão escritas, como o Conselho de Gestão Fiscal, que o Paulo Guedes quer reproduzir, bastava regulamentar o que já está na Lei de Responsabilidade, a mesma coisa. O que diz o 195? A parte do empregador na contribuição previdenciária será recolhida por
incidência sobre a folha, lucro ou receita, A, B, C. Ele abre assim. Por acaso, por tradição, nós temos sobre a folha, o que implica que o custo da mão de obra, o tal preço relativo, assim como o preço relativo do feijão vai explodir na reforma da PEC 45, o preço da mão de obra seletista, não do MEI, a seletista, ela já explodiu, está em 30 e tal %. E nós temos que reduzir isso cortando os 20% da incidência sobre a folha. Fazer o quê? Usar a receita e o lucro. Como? Vocês já calcularam o EBITDA das empresas brasileiras? Não seria interessante que as empresas brasileiras todas calculassem o seu lagida, o seu lucro antes de juros, depreciação e amortização? Os senhores já fizeram a conta disso? Nós, por acaso, para abrirmos a boca aqui nessa reunião, fizemos a conta estimativa, é bem verdade, mas pegarem o valor 1.000, as 1.000 empresas sozinhas têm 580, já 600 bilhões de EBITDA. Portanto, qualquer 10% do EBITDA já são 60 bilhões, mas não computando os bancos, que têm mais de 400 bilhões de EBITDA, grandes beneficiários silenciosos da PEC 45. Mas aí vamos entrar numa parte mais pornográfica da história e não interessa. Pode dizer que isso não é verdade. Então, isso não é verdade. Não é verdade. Mas porque ninguém sabe como é que vai ser a regulamentação, a tributação de serviços financeiros e vai ser na lei complementar. Não pode dizer que vai ter o efeito de algo que não está regulamentado. Como profissional da economia, eu sou obrigado a perceber que eles deixam de pagar o PIS, a COFINS, etc. e tal, e nós vamos tentar descobrir o que é o imposto sobre serviço, Paulo, do tributo. Mas seja como for, 8% sobre o Lagida, com isso eu concluo, para aqueles que tiverem interesse em fazer essa conta, ela praticamente repõe o que seria hoje os 20% sobre a folha. Essa ideia já foi levada para o Paulo Guedes, que acha que tem que fazer um outro tributo. Não é verdade. É o mesmo tributo, apenas incidindo sobre o Lagida. A grande virtude dessa ideia é as empresas passam a pagar sobre a renda do capital uma mesma alíquota que incide basicamente sobre o fator trabalho. O governo é sócio do resultado de todas as empresas brasileiras. Na medida que a empresa tem uma Lagida em queda, ela tem imediatamente uma redução da sua contribuição também positiva. Na medida em que uma empresa tem um choque de Lagida, porque aumentaram os seus preços internacionais, ela paga mais, ou seja, tem uma prociclicalidade absolutamente conveniente a ser o sócio, o governo sócio da vitória e do sucesso das empresas, e não o contrário. E, portanto, fazendo vigir a Constituição que está lá, receita e lucro, com uma alíquota que faz todo sentido, 8%, e fazendo as empresas brasileiras e todos os contadores ensinarem às empresas se elas estão lucrando ou não estão lucrando, que é o grande conceito que utilizamos na nossa gestão financeira. Por que não fazer isso? Só que isso não é matéria constitucional. Paulo Guedes faria isso, se tivesse convencimento, na hora que bem entendesse. Interessante, né? Não precisa de reforma, nem de PEC nenhuma. Está incluída aí apenas para que a gente diga, também pensamos nisso, mas não precisa. Faz na hora que quiser. Paulo, obrigado. Paulo, o senhor vai fazer a pergunta para quem? Para o Bernardo. Para o Bernardo. Depois, é a última pergunta, e a última pergunta ainda do prefeito em exercício hoje. O secretário também quer uma pergunta? Dá para fazer depois, durante o debate? Tem? No debate? Tá, obrigado. Nós temos mais um painel, tá? Então, seja breve, e o senhor também, Bernardo. É rapidinho. Bernardo, Wilson Hermes, do Grupo DAS, nós estamos em vários estados da federação. Nós produzimos, temos indústria, temos comércio, nós importamos, exportamos. Estamos no Brasil, estamos na Argentina, Peru, outros países. Então, a reforma tributária, o sistema tributário brasileiro é bastante impactado no grupo e a gente convive isso no dia a dia. A minha pergunta está do ponto de vista das importações, porque o ICMS na importação ele é tributado em 4%. E eu falo aqui como um industrial, né? Porque aqui
a nossa indústria é tributada em 12 ou 17, dependendo ao destino da mercadoria. Além disso, os estados dão benefício fiscal. Mesmo Santa Catarina dá benefício fiscal para quem importa. E simplesmente é colocado esse benefício para quem não, praticamente eles colocam um estabelecimento no estado, não geram nenhum emprego e concorrem com a indústria nacional. Para complicar, o Paulo da Camex, então o governo está sinalizando a diminuição do imposto de importação. Como é que dentro da reforma vocês estão enxergando esse impacto que pode dar e causar dentro das empresas que realmente de manufatura, principalmente? O problema que existe hoje é que você tem um sistema em que, por conta, em muitos casos, os benefícios fiscais beneficiam mais a importação do que a produção nacional, que é o caso que o senhor está colocando. Isso deixa de existir completamente na tributação com destino, que é o que é o proposto para o IBS, completamente. Isso existe por conta da tributação na origem, que é o que nós temos hoje no Brasil. No IBS, a alíquota incidente sobre a importação é exatamente igual à alíquota incidente sobre o produto nacional, sem absolutamente nenhuma diferenciação, e a desoneração da exportação é completa. Agora, esse problema que o senhor está relatando é consequência da tributação na origem que existe hoje no ICMS. E é um problema mesmo. O ICMS é um imposto com viés anticompetitividade, tanto por dificultar a desoneração das exportações, quanto por, em muitos casos, dar benefícios para a importação que são maiores do que o benefício dado para a produção nacional. É verdade. Prefeito em exercício, João Batista, por favor, ele vai endereçar a pergunta para o Paulo. Paulo, 1 minuto, sabe por quê? Porque eu preciso mandar você embora e eu apito, porque senão vocês vão perder o voo, tá? E vamos perder mesmo. Prefeito, por favor. Bem, eu primeiro quero saudar todos os presentes, né, os tributaristas, contadores, economistas, administradores, os juristas, na pessoa do nosso presidente da OAB, do Dr. Diogo Pixiga, ao nosso presidente da FEComércio e os nossos economistas que estão aqui mostrando o que representa muito bem o Brasil, onde temos mais de 500 deputados, senadores, e que tem assessores, economistas, contadores, e se aqui a discórdia já faz parte do processo, imagina na Câmara Federal e aonde nós vamos chegar, né? Porque coisas complexas que precisam urgentemente de uma resposta para a sociedade. Quero falar como municipalista, sou em exercício prefeito de Florianópolis, e o Jean pediu para estar aqui, o prefeito, porque nós não aguentamos mais. Os municípios chegaram no limite do limite, não dá mais de inventar a roda. Ou esse pacto federativo da reforma tributária, ela vem para alicerçar, não a autonomia, mas de direito que realmente os municípios colaboram com a federação, nessa bolo tributário, a gente vai extinguir cada vez mais os municípios, como agora teve uma linha de corte, e daqui a pouco os municípios vão se extinguir também devido à falta de receita. A minha fala, além da questão tributária, que é perceptível do ponto de vista contábil, mas essa semana eu estava no meu gabinete e eu visualizei uma cidade em Floripa, nossa cidade, que é a informalidade que está tomando conta das coisas. O senhor falou da crise social, da existência do fim do emprego, como que o governo federal, como que os especialistas estão vendo esse monstro que está surgindo nos municípios, que é a informalidade que está gerando emprego, distribuindo rendas, e o município não tem acesso, o governo não tem acesso, e as pessoas cada vez mais sedentas por oportunidades. De um lado, o governo estrangulando o empresário, não dando chance para gerar emprego, e, do outro lado, a informalidade. Informalidade sobre todos os aspectos, desde dos jogos de azar, do tráfico de drogas, da carteira não assinada, das pessoas que querem trabalhar com dignidade, e o governo não dá nenhum suporte. Então, a reforma tributária, ela também tem que ser humanizada, humanista, e olhar essas pessoas que estão sendo brutalmente excluídas do mercado de trabalho. Então, aonde que nós vamos chegar? Essa é a fala que eu peço a colaboração. Não sei se é extensa, né? Não dá de falar em 1 minuto, mas eu gostaria de escutá-los. Vamos lá, Paulo. Em 1 minuto. Primeiro, para lhe dar razão,
Depois, para ele dizer que não há contradição entre humanizar uma proposta de reforma e, ao mesmo tempo, dotá-la de praticidade e de politicidade, que é o que eu acho, com todo respeito ao meu respeitável e honroso colega Api, quer dizer, é uma proposta que vem onerando o preço relativo do feijão com arroz. Embora eu compreenda perfeitamente o argumento dele, por exemplo, de que não há diferença entre Bolsa Louis Vuitton e feijão com arroz, eu, que tenho, como disse, uma brevíssima experiência de subir num palanque e testar a política, sei que seriam minhas últimas palavras. Dizer que a Bolsa Louis Vuitton não tem diferença com feijão com arroz, porque na cabeça das pessoas tem. Então, não é prático, prefeito, que a gente continue a debater algo que, no limite, dentro, como eu disse, de um purismo conceitual, é até aceitável, mas que não caminha dentro do plano político. Número 2, o senhor não sabe a revolução que aconteceria se a gente viesse a desonerar o mercado de trabalho seletista, que é o que ficou para pagar a conta nesta pranteada por todos, mas aí eu venho para fazer outra palestra. Famigerada reforma de Previdência que não igualou coisa nenhuma de categoria de brasileiro A com B. Pensem bem se igualou. Não igualou, todo mundo ficou diferenciado, só que diferenciou mais ainda. Se você é um seletista, você e o seu patrão pagam uma quantidade horrorosa de tributos, então não se diga que o brasileiro não poupa e não se diga que aí alguém falou que o brasileiro não paga imposto de renda, dependendo do conceito, porque o imposto sobre a renda que ele paga já é sobre a sua renda, o disfarce de ser uma contribuição previdenciária. Ele e o desgraçado do patrão dele. É esta reforma que precisaria ser feita e que não ensejaria PEC alguma e que este governo não teve a coragem de fazer. E que o senhor demanda. Porque as pessoas que estão lá ou não pensaram ou estão escamoteando o seu conhecimento da factibilidade disso. O que está acontecendo, se eu tivesse tempo, aprofundaria, perceba ou peço aos seus assessores para fazer a estatística dos MEIs. Verifiquem qual foi o salto que a criação de MEIs, que a gente atribui, eu poderia fazer uma palestra dizendo que vive o empreendedorismo no Brasil, sendo que um dos estados onde mais se abriram MEIs este ano é aqui no estado de Santa Catarina. Mas pergunte ao senhor contador a razão prática disso. Não é empreendedorismo, é a fuga de um processo que permaneceu não igual, ainda mais distorcido entre os que pagam e que não pagam. E é por causa disso, senhor prefeito, que o senhor não consegue pegar. Ainda bem, quando o senhor ainda tem uma MEI, ainda tem um mínimo de formalização, vai pagar lá 5% de alíquota contribuição previdenciária, não vai sobrar praticamente ninguém para contar a história do seletismo brasileiro. E, portanto, encerro minhas breves considerações dizendo para os senhores, apertem os seus cintos, porque não tem reforma, por enquanto, de arrecadação coisa nenhuma. A tal reforma previdenciária, se der metade dos ditos 800 bilhões, é muito. Eu faço aqui, embora vamos deixar para os próximos 10 anos para nos encontrar, porque é tudo na frente, é tudo que vão entregar depois que saírem do seu próprio governo, porque não conseguem fazer e tomar as decisões que sejam da sua própria administração, porque não tem coragem para serem eles os gestores do presente, vão ser os gestores dos próximos 10, 20 anos, que sei lá o quê, eu não vou estar por lá. E onde a reforma previdenciária, segundo os nossos modestos cálculos, não deve dar nem os 400 bilhões, quanto mais 800 bilhões. Portanto, não tem, porque as pessoas não vão ficar imóveis, elas vão fugir, prefeito, como estão lhes escapando todas. Para isso é preciso, como disse o Api, simplificar, é preciso que as alíquotas sejam simples, o sistema seja simples e que não demore o resto da vida para ser implantado. É preciso coragem política, moral e técnica para fazer o futuro acontecer em nome dos mais jovens desse país. Por eu, que sou velho, já estou cansado há 40 anos de participar das mesmas discussões e quero lhe dizer, estou perto da fartura, estou farto. Muito obrigado. Bom, o Paulo...
Ele vai usar o painel. Ô, Paulo, para você não reclamar mais aqui de Santa Catarina, eu quero... Eu choro quando vou embora. Não, eu quero lhe agradecer ao economista e ao empresário, Paulo Rabelo de Castro. E entre no Instituto Antártico, vocês vão conhecer mais o Paulo, tá? Tá certo? Paulo, obrigado. Boa viagem. Prefeito, concordando muito com as suas angústias. Se vocês forem no mesmo local, eu quero que vocês se entendam. Vamos junto agora. Vamos lá.